Senhor amado, obrigado, ó Pai, por esse tempo que nós vamos estar passando aqui. Obrigado porque o Senhor nos levantou hoje, nos deu disposição para estarmos vindo aqui para essa classe. Que o Senhor opere em nossos corações, que o Senhor quebrante aqueles corações mais duros, que o Senhor atue naqueles que já estão mais moles, dando propósito, dando encorajamento, ó Pai, dando enfim, porções, ó Pai, grandes do Teu Espírito para cada um aqui, que eles vivam, ó Pai, ou que nós vivamos, ó Pai, de acordo com os Teus desejos, os Teus interesses, os Teus sonhos. Essa é a nossa oração em nome do Teu amado Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, gente, olha, é a primeira vez na vida que eu começo a aula e já tem pergunta e eu não falei nada. Fico curioso para ver o que você vai falar. É pergunta? É dúvida? Eu não falei nada. Então vai, por favor. Todo mundo está ouvindo? Não. Então você levanta e fala alto. De uns anos para cá, depois do celular, conversa virtual, as pessoas não conseguem mais conversar. A gente tem bastante amigos, né? Vamos marcar um encontro, tá bom? E isso vem que nós somos já. Não consigo. É um ou outro. De cada 10 que eu convido, tento conversar, não tem tempo. Não tem mesmo. Mesmo com pandemia, com tudo. Não sobrou tempo. Aí o que eu estou querendo te colocar? Nós vamos encontrar uma solução para isso ou não? Depois das suas aulas? Ah, claro. Esse é um problema fácil de ser resolvido. Fique tranquilo. Se não chegar até o encontro 4, entendeu? É que não aconteceu nada de grande, sobrenatural, não vai ter problema, não vai ter resolvido, mas enfim. Mas eu tenho algumas coisas para comentar sobre isso, né? Então tá bom. Olha, eu adorei o seguinte, ó, a gente nem começa a aula, já tem dúvida, pergunta, fantástico, maravilha. Nunca tinha acontecido, achei sensacional. Se nos próximos a gente puder fazer isso, seria muito legal. Mas vamos lá. Então, gente, nós estamos aqui, como você perguntou, falou, olha, hoje é o quê? Hoje é o seguinte, hoje é um misto do terceiro encontro, porque de fato é o terceiro encontro, mas na verdade a gente vai estar falando do segundo encontro. Então, se as coisas caminharem da forma como tem caminhado, provavelmente hoje a gente vai chegar na metade do conteúdo do segundo encontro. E aí no quarto encontro a gente vai terminar o segundo, tá? Mas, como eu comentei aqui com alguns e outros que ainda não estavam aqui, eu devo ministrar, se acontecer isso, uma segunda versão que é a continuidade dessa classe, quando eu acho que vamos lá, nós estamos em fevereiro, né? Março, abril, maio, julho, seria julho desse ano, tá bom? Que seria a continuação. Aí eu vou deixar claro assim, continuação, tá? Isso aqui tá parecendo série, né? Oi? Que bom, você traga ele. Mais gente para a classe, isso é ótimo, né? Mas vamos lá, ó. Mas no final das contas, gente, não fiquem preocupados com isso, tá? Porque, olha, alguém acha que o Senhor vai perguntar, seja para mim ou para vocês, assim, aquela aula terminou o conteúdo? Eu não acredito que vai ter essa conversa no céu. Vocês acham? Ô Pedro, olha só, seguinte, vai entrar, tá no livro da vida, mas tem uma marquinha aqui. Você não terminou o conteúdo. Eu tenho confiança que não vai acontecer isso. Então, mas eu acho que não vai ter a dívida e vocês também não vão ser prejudicados por isso. Fiquem tranquilos, tá? Então, hoje a gente vai estar falando sobre o perigo do isolamento e a ilusão de que somos autossuficientes. Tá? Então, esse é o nosso assunto. Como já coloquei nos dois outros, os dois livros bases que nós estamos utilizando, um é esse, do Thomas Merton, Homem Algum, Homem uma Ilha, o outro é do Dallas Willard, da Renovação do Coração, Assuma o Caráter de Cristo. No primeiro encontro, tocamos nesses pontos aqui, de dimensões do relacionamento. Essa figura foi uma figura que apareceu nos dois primeiros encontros, da relevância da harmonia entre a solitude e a comunhão,
ou seja, estar sozinho e estar com outros. Nós tocamos nesses atributos aqui, nessas dimensões do relacionamento. Falamos da relevância de vocês olharem para cada um dos círculos de relacionamentos de vocês e dentro desses círculos identificarem as pessoas e dentro dessa identificação das pessoas poder olhar e falar assim, olha, qual é o nível de relacionamento que eu estou com cada um delas com relação à quantidade, profundidade, frequência, propósito, reciprocidade. Né? Falamos, e aí a gente já está chegando no segundo encontro, falamos sobre a diferença entre solitude e isolamento. A solitude é algo desejável, o isolamento algo não desejável e as consequências de um e de outro. Voltamos para cá. Aqui, vocês vão notar que eu fiz só uma mexida no slide e é um ponto que eu queria, o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês, que assim, fala-se muito em maturidade espiritual, né? E maturidade espiritual, nós precisamos trazê-las para um contexto de mensurá-la, né? Que é assim, sou maduro ou não espiritualmente? Estou cada dia mais maduro ou não espiritualmente? Né? O que é que falta? Né? Então, eu tinha colocado no slide anterior, quando eu mostrei para vocês, basicamente 3 frutos do Espírito, e agora eu trouxe a lista completa, né? Que está nas próprias Escrituras. E por que eu estou fazendo isso? Para dizer o seguinte, né? Não há maturidade espiritual sem frutos. Não existe isso. Eu sou maduro espiritualmente. Olha, então os frutos do Espírito estão presentes na sua vida. E eu ouso dizer o seguinte, presentes com constância e com abundância. Né? Se os frutos do Espírito não são constantes e não são abundantes, há um problema, há um curto-circuito, que pode ser desde uma má compreensão das Escrituras, até por uma desobediência sistemática ao Senhor. Né? Então, essas coisas precisam ser dosadas. Né? Porque, no final das contas, a maturidade espiritual, ela vai produzir isto aqui, ó, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tá? Tá claro isso? É muito importante que vocês meçam vocês. No primeiro momento dá uma vontade danada de medir o outro. Pode medir o outro, desde que você vá lá conversar com o outro e depois fazer uma DR e tal. Mas a ideia é a seguinte, né? Como as Escrituras dizem, olha, antes de você ir lá tirar o cisco do irmão, tira a trave ali, né, de futebol ali, Palmeiras e São Paulo hoje, né? Tira aquela trave antes da sua vista, tá bom? Falamos de treino, jogo e tal. Tem mais musiquinha, mas vou deixar para frente. Então, vamos aqui, ó. Chegamos no encontro 2. Né? Quantas pessoas estão aqui pela primeira vez? Levantem a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Então é o seguinte, essa meia dúzia, se chegar no intervalo, eu falo assim, não consegui entrar dentro do trem, venham no intervalo aqui e eu faço 10 minutos, uma passada rápida. Tá bom? Vamos combinar assim? Né? Então, por favor, me procurem, vocês não podem ficar fora do trem, a gente precisa botar todo mundo dentro. Tá? Bom, então vamos lá. Com relação ao perigo do isolamento e à ilusão da autossuficiência, nós vamos abordar 4 pontos aqui. E o objetivo dos 4 pontos é o mesmo: examinar os riscos do isolamento e da cultura da autossuficiência, contrastando com a visão cristã de relacionamento. Então, este é o nosso objetivo. Ele, em si, faria com que todos nós realmente conseguíssemos estar no mesmo bonde, porque o encontro 1 relaciona-se com o 2, mas não tem uma dependência causal de um ou de outro. Tá? E os 4 pontos que nós vamos abordar aqui, um é citado pelo Thomas Merton, que ele vai falar da falsa segurança do isolamento. O outro é do Dallas Willard, que vai falar do ego e a desconexão do outro.
E depois temas que os dois tratam, um é a sociedade moderna e a crise do individualismo, e por último a gente vai propor uma reflexão, né? O que é que anda impedindo conexões genuínas hoje, o que começa a atuar em cima da pergunta que você fez, tá bom? Então nós vamos aqui começar com um texto de Eclesiastes, falando da falsa segurança do isolamento, tá? Na verdade, eu vou fazer um contra-argumento aqui, que está lá, né, escrito por Salomão, quando ele diz assim: é melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem, um levantará o outro. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Além do mais, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então aqui nós temos um dos homens que recebeu do Senhor uma porção regalada de sabedoria, colocando estas palavras aqui que chegaram a nós 2 milênios depois. Né? 2 não, 3, quase, mas enfim. Então, gente, o ponto é o seguinte, estar sozinho nos enfraquece. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu acho, será que eu já dei esse? Talvez, mas enfim, vale a pena colocar novamente. A minha irmã tem uma... Alguém conhece minha irmã aqui? Maravilha, então tá bom. Então eu posso dar... Né? Vocês não conhecem a minha irmã, com certeza vocês não conhecem a sogra da minha irmã. Nem eu, modéstia à parte, conhecia bem a sogra da minha irmã, então não vai ter problema. Né? Mas é muito interessante, porque a sogra da minha irmã, ela passou uma vida, e assim, sempre foi uma coisa muito intrigante, sem relacionamentos. E quando eu digo sem relacionamentos, você põe junto aí os filhos. Né? Ela não desenvolveu relacionamento com os filhos. Nenhum. Né? Nenhum. Quando a minha irmã começou a namorar o meu cunhado, é muito interessante que a minha mãe, que não era ainda cristã, ela olhava e via isso com muita preocupação. Porque nós somos uma cidade muito pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Né? Então você começa a enxergar, você viu a pessoa N vezes ao longo da vida, todo mundo conhece, todo mundo, como eu estou dizendo, e ela olhava e falava assim, esse negócio não está legal, né? Como quase toda menina apaixonada, ouve a mãe ou não ouve a mãe? Geralmente não ouve a mãe, né? E ela se casou, tiveram 2 filhos, e essa relação com a sogra, ela tentou investir um tempo, mas não teve sucesso. Mas uma coisa muito legal da minha irmã, assim, mesmo ela não tendo sucesso, ela não desistiu. Né? Então, depois de um tempo, era a coisa mais doida do mundo. O relacionamento com ela, apesar de extremamente fraco, era melhor do que os 3 filhos que ela tinha. Então já estava um negócio meio desequilibrado. Mas, enfim, ela também, a sogra também não deixava se aproximar, até que morreu o marido, ela ficou sozinha, foi morar numa casa, e a minha irmã, uns tempos atrás, falou assim, minha sogra precisa de uma cuidadora, porque, sei lá, ela não conversa com ninguém, não conversa com as vizinhas, né? Ela precisa de alguém lá. Né?
Vai que um dia acontece alguma coisa lá, quem é que vai ficar sabendo? Isso ela falou uns 2, 3 anos atrás, 2, 3 semanas atrás, foi exatamente isso que aconteceu. Né? Olha que coisa mais doida do mundo. Ela saía geralmente para ir à farmácia, porque tomava uma série de medicamentos. A minha irmã é proprietária de uma farmácia, junto com o marido, então era o momento que meio que ela se via. E aí um dos atendentes, que era o que atendia, também fazia aquelas visitas lá para tomar injeção, isso, aquilo e tal, falou assim, mas Renata, a sua sogra faz uns 2, 3 dias que não vem aqui. E a minha irmã, toda na corrida, falou, pum. Foram lá e, infelizmente, ela já tinha vindo a óbito há um tempo razoável. E tal, né? E para complicar um pouquinho mais, e assim, eu não estou dando cores, não, né? Para essa história, não. No velório, um filho não foi, o outro filho ficou distante, não se aproximou, e como tinha um aspecto legal, um dos filhos foi lá, basicamente bateu ali, assinou o que tinha que assinar e vazou. E basicamente foi a minha irmã que acompanhou ali até o final, junto com a minha mãe. Né? Eu estou dando isso porque, assim, se contar, assim, e falar que é uma história não verídica, né? Você fala assim, realmente, ele está inventando. Não, mas isso acontece. Né? E isso pode estar acontecendo e, assim, só precisa de uma coisa, não buscar relacionamentos. Né? É uma coisa tão doida que, assim, mas o que eu preciso fazer para chegar nesse ponto? Nada. Se você não se movimentar, é nesse ponto parecido que você vai chegar. Então, por que eu trago essa história trágica? Para dizer o seguinte, busquem relacionamentos. Nós precisamos de relacionamentos. Né? No ano passado, eu também estava falando sobre relacionamentos, mas a gente pegou um outro veio e a gente tocou num contexto de lar. Né? Então, a gente pegou aquele trecho das Escrituras, quando o Senhor Jesus disse, olha, eu estou indo para o Pai, né, e eu vou preparar uma morada, um lar. Né? E aí a gente tocou, ficou um bom tempo nisso, falou assim, pô, caramba, né? Deve ser um tremendo de um lar, né? Porque imagina, o Senhor Jesus já está lá 2000 anos preparando um lar. Pô, imagina que lar que é, né? É um lar sensacional. Mas aí a gente trouxe para a realidade para dizer o seguinte, temos nós um lar. E lar não significa exatamente uma casa onde você mora com outros. Porque talvez se eu for nessa linha, todo mundo vai dizer assim, todos nós temos. Né? Eu acredito que é provável que não tenha ninguém aqui que não tenha isso. Se for o caso, me procura, a gente vai ter que bater um papo sério aí. Tá? Mas considerando que a boa parte de vocês tem, eu falei assim, olha, vamos fazer algumas perguntas para ver qual é a qualidade do lar que você pertence. E eram 12 perguntas. Eu, assim, como eu não preparei isso, está vindo aqui na mente agora, eu vou me lembrar provavelmente de uma ou duas perguntas, mas que vocês vão ver a relevância dessas perguntas. E uma delas dizia assim, neste momento, alguém sabe onde você está? E se sabe, está atento para a hora que você vai voltar? É uma pergunta simples, né? E se a resposta for não, é uma resposta muito preocupante. Porque evidencia o quê? Que você está solto e não tem ninguém pensando em você. A outra pergunta era assim, quando você sai de viagem por alguns dias, né, e volta para casa,
As pessoas perguntam como é que foi, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Se você volta para casa depois de alguns dias e ninguém pergunta absolutamente nada para você e fala bom dia como se você nem tivesse saído, você tem um problema a ser trabalhado, né? Depois, para quem quiser, eu passo as outras 12 perguntas, porque confesso que não é o caso aqui, mas só usei isso de mote para dizer o seguinte: a realidade do isolamento é muito triste. A realidade de olhar e falar assim, eu não tenho um lar, é quase que desesperadora, né? E não é à toa que o Senhor Jesus fala em comunhão, fala em corpo, do primeiro livro das Escrituras até o último. O Senhor, como a gente viu lá no primeiro encontro, no primeiro momento ali, ele está dizendo assim, não é bom que o homem esteja só. E a hora que chega lá em Apocalipse, você vai ver o quê? Toda aquela turma lá, olhando para o Senhor, em comunhão com o Senhor, dizendo, santo, santo, santo. Então, as Escrituras trabalham o contexto que nesse ínterim, aonde nós pertencemos, né, nós precisamos ser partes do corpo. E partes do corpo tem tudo a ver com o primeiro encontro, que a gente falou, do segundo encontro. Tá bom? Deu vontade até de acabar com essa aula aqui, porque eu acho que é o suficiente que eu falei, mas vamos trabalhar um pouquinho mais. Tudo bem? Perguntas? O som aí está um pouquinho baixo. Então, vamos aumentar um pouquinho aqui. Ah, mas não é aqui, é aqui. Melhorou? Ah, já. Então, tá bom. Bom, voltamos para cá. Esse texto, acabei divagando um pouquinho, mas acho que foi importante que coloquei. Mas vamos olhar aqui, ó. Esse aqui é um slide, fiz com muito carinho, e eu espero que nos leve à reflexão. Então, esse desenho que está aí, eu queria que representasse uma pessoa que está numa caverna, sozinha. Tá? Então, para quem fala assim, o que é aquilo ali? Então, interpretando, tem uma pessoa sozinha ali. Tá? Então, a gente vai usar essa figura para dizer assim, ó, isto aqui é isolamento. É eu comigo mesmo durante um tempo razoável, né? Aonde eu não estou exatamente buscando a Deus, onde eu estou basicamente ali, na minha. Né? E eu queria colocar para vocês o seguinte, o que é que geralmente, né? Essa lista não é exaustiva também, já falei esse termo algumas vezes, mas eu procurei duas causas que geralmente nos leva ao isolamento. Uma delas é o medo. Então, quando nós estamos diante de algo que nos amedronta, o isolamento tende a ser uma resposta a isso. Se a gente olhar um pouquinho para... Vamos lá, nas Escrituras, o que é que vem assim um momento que tinha medo que a pessoa se isolou? Um caso. Oi? Adão, tá, mas eu queria outro. Oi? Elias, né? Eu queria Elias porque assim, Adão tinha mais um conceito de vergonha, culpa, né? Mas Elias tinha um contexto onde a causa era medo. Então, medo, né, quando ele nos toma, ele tende a nos levar para o isolamento. Mas tem um outro que é muito engraçado, porque é quase que oposto ao medo, mas que também leva para o mesmo caminho, que é o orgulho. Você fala, mas que coisa doida, né?
Medo, orgulho, né? Coisas tão assim diferentes, mas o ponto é o seguinte, né? O orgulho de si mesmo, né? O se achar melhor do que outros, também causa isolamento. Todos vocês já frequentaram os bancos escolares nos primeiros anos. O que é que acontecia com aquele maldito aluno ou maldita aluna, né, que tirava 10 e a classe toda rodava e ele chacoalhava o 10 na cara de todo mundo? No intervalo, no recreio, tinham grandes amigos ele. Um isolamento. Um isolamento vindo do seguinte: a gente não curte a ideia do outro bancar em cima da gente, né? Aí o que acontece? A gente vai sumindo todo mundo, final da história, o cara está isolado e sozinho, né? Tudo bem? É estranho isso, né? Medo e orgulho, no final o cara está isolado. Edna. Às vezes o orgulho vem de uma pessoa porque ela não quer. Ele está com a mão levantada que você não está ouvindo, não é? Não estou ouvindo e eu... Ah, e você também quer considerar. Então fale um pouco mais rápido e passo para você. O orgulho às vezes vem da pessoa que ela tem o medo, mas ela não quer demonstrar ao outro que ela tem o medo. Então ela se reveste com aquele orgulho de... Fantástico! Olha que coisa interessante. Eu acho que isso eu acho que é a terceira causa. Porque aqui eu procurei botar assim, o medo genuíno e orgulho genuíno. É aquela pessoa que fala assim, eu sei que eu sou melhor que você, e vou dizer, mas eu acho que tem isso mesmo, a pessoa é um híbrido, né? É um híbrido, né? O medo leva a um contexto para se proteger de bancar em cima do outro. Joia, tem isso mesmo. Qual o resultado? Isolamento também. Adorei, ótima consideração, não tinha pensado nisso. Na próxima eu vou colocar 3 aqui. Por favor. Assim, sobre essa situação, né, primeiro que eu queria colocar assim, eu acho pouco só medo e orgulho como causas para essa falsa segurança. Acho que diversas outras coisas podem provocar isso. E 2 delas que eu queria comentar, esse seu exemplo, por exemplo. Eu não chamaria de orgulho isso. Porque, claro, é o que você está falando, o orgulho, ele é aquilo que o Paulo vai dizer, não tem uma falsa impressão sobre quem você é, né? Não coloque para fora aquilo que você não é realmente. Então é esse excesso de confiança que é o problema. Mas não é, assim, eu tenho certeza que não era a intenção deste, que coloca as notas, que tem as boas notas, ficar isolado. Entende o que eu quero dizer? O isolamento ele vai partir do grupo e não dele. É diferente, essa perspectiva que eu acho que você está colocando é quando parte da pessoa esse desejo de isolamento. Então, nesse seu exemplo, é o contrário, é o grupo que vai fazer o isolamento daquele que não quer o isolamento. Primeiro. Segunda coisa, eu queria que você considerasse, assim, tem pessoas que não gostam de relacionamento. Não gostam. O relacionamento é difícil para algumas pessoas. A gente sabe, hoje em dia, questão de psicologia, sociologia, etc., como você pesquisar, tem pessoas que têm extrema dificuldade para estabelecer relacionamento, não é nem por medo, nem por orgulho. São problemas de, às vezes, talvez, de desenvolvimento, às vezes até químicos, bioquímicos, processos mentais e de pessoas que tiveram um desenvolvimento, como você estava falando da sua sogra, a gente não sabe da história dela, o que conduziu a esse nível de isolamento, né? Eu queria que você comentasse essas questões. Olha, então eu vou dizer o seguinte, eu compro tudo isso aí, absolutamente tudo. Não está presente aqui? Não está. Deveria estar presente? Deveria estar presente, tá? Eu não consigo acrescentar mais nada, porque acho que está perfeito isso aí, né? A única coisa que eu queria, talvez valha a pena dizer o seguinte,
Se você é jogado na caverna, ou se você vai para a caverna por livre e espontânea vontade, né, nos dois casos você vai sofrer o isolamento. Né? Então, acho que isso que é importante. Então, o medo, talvez assim, o medo fez você ir para caverna. O orgulho é o seguinte, te botaram na caverna. Né? Não é. Bom, enfim, é o. Não, mas olha só, lembra quando eu dei o exemplo da classe? Lembra que eu deixei muito claro? Ele esfregou na cara dos outros que ele tirou 10. Né? É diferente assim, olha, eu tirei 10 e fiquei na minha. Aí é o que você comentou. Eu estou dizendo assim, ó, o orgulho assim, tá vendo seus burros? Eu sou fera. Entendeu? Então é nesse contexto que eu estou dizendo orgulho. O outro é assim, cara, calhou de eu saber mais, de eu ter mais facilidade nisso do que outros e tal. E aí eu fui mais motivo de inveja dos outros, que me levou para esse isolamento, do que meu próprio orgulho. Né? E aí eu diria o seguinte, aí o tratamento é outra coisa. Porque o problema, às vezes, é de conformidade. Isso. Porque a mesma pessoa que tira boas notas, a gente pode usar outro exemplo. O próprio cristão, dentro de um grupo não cristão, numa sala de aula não cristão, vai sofrer com o isolamento. E o rompimento do isolamento não é dele, é do grupo. E tem uma questão de conformidade, por quê? Porque o grupo força que ele quebre com a conformidade, aliás, o grupo deseja que ele aceite a conformidade do grupo. E ele não deve aceitar a conformidade do grupo. Então isso vai mantê-lo no isolamento, ainda que ele não deseje esse Aí é só a isolamento. continuidade da questão de grupo que ele falou, né? Então, qual grupo você Seu quer nome. ser incluído? Patrícia. Qual grupo você quer ser incluído? Qual grupo você quer ser isolado? Eu acho que tem essas questões, a gente pode citar Nicodemos. Nicodemos, ele não quis ir com Jesus, ele ficou com medo de ir com Jesus, porque ele não queria ser rejeitado pelo grupo que ele estava, ele queria esse isolamento. Então tem a ver com onde eu quero ser realmente inserido, onde eu quero ser incluído, onde eu quero esse isolamento e se é realmente um isolamento. Tem essa seletividade, porque você não consegue se identificar com aquele grupo. Até mesmo dentro da própria família, às vezes você não se identifica dentro da sua família, não tem afinidades. Olha, vocês estão falando coisas muito relevantes. Eu não ia passar nem de perto pelo que vocês estão comentando, mas está ótimo. Mais considerações? Mas, então, em relação ao orgulho que o irmão falou ali, eu pensaria em arrogância. Ó, não estamos ouvindo, ó, já estão dizendo. Arrogância e soberba. Ah. As duas coisas que eu lembrei. E uma outra coisa em relação ao medo, eu fico pensando assim, aquele que sofreu muito, ou ele teve muito, um exemplo, ele teve muito bullying na escola, ou ele teve na família. Às vezes, mesmo com 3 filhos, ou com 4, ou com 2, ele foi meio que um preterido, ou não foi meio que um rejeitado, talvez ele se achasse. Então, ele vai buscar no isolamento um recurso para ele, né? Assim. Olha, vocês estão... É fantástico, eu gosto demais, compro tudo. E vou te falar uma coisa, talvez não seja a palavra arrogância ou soberba aqui, seria melhor do que orgulho, tá? Talvez ela coubesse melhor, vou considerar isso, tá? Você vai me cobrar direito se eu mudar aqui? Não, então tá bom. Peraí, não, tem mais um ali que já levantou antes de você. Meu nome é Luiz, assim, eu considero, acho que está correta a sua interpretação, questão do medo, orgulho, soberbo, coisas assim, mas eu acho que dentro de uma população tem pessoas que realmente gostam de ficar sozinhas sem ter essa questão do medo e orgulho. Então isso é possível, como já foi colocado aqui. Mas a minha consideração é que nós fomos criados por Deus para sermos pessoas gregárias, fazer parte de uma sociedade. E até biologicamente falando, isso favorece a preservação da espécie. Sem isso a gente não conseguiria preservar. Agora, também, tem uma pessoa, né? Tem hora que eu gosto de estar com pessoas, agora tem hora que eu quero ficar sozinho. Não é por medo, não é por coisa que eu quero ficar sozinho. Mas escolheu. E se você vê Jesus, ele diz assim, teve momentos que fala assim, vocês ficam aqui, eu vou ali orar. Entendeu? Ele precisava ficar sozinho. Muito bom. Então tem que fazer essa análise. Olha, e vindo de você que tem ascendência oriental, eu fico muito feliz, tá? Então tá bom, né? Você tá muito falante hoje, mas vai lá.
Ó, eu vou deixar, ó, como ela é sua mãe, eu vou deixar ela falar, mas era o seu filho que tinha que falar, tá? Mas vamos lá. Tá, então tá bom. Quietinho, né? Mas uma coisa que eu vivenciei na minha família super rápido é também o isolamento de cristãos, entendeu? De placas de igreja. Porque eu sou um pouquinho mais santo do que você. Eu nem te cumprimento com um beijinho, com ósculo santo, entendeu? Eu te dou a... Olha, desculpa, eu não quero citar o nome de igreja. Isso aí aconteceu comigo na nossa família e ainda acontece, entendeu? Então, dá paz do Senhor, entendeu? Estamos em 5, dá paz do Senhor para 2 e não dá para 3. E eu, normalmente, a minha atitude é, quando acontece isso, eu dar a paz do Senhor também. Eu falo, olha, a paz do Senhor também para você. Você força a comunhão. Forte, porque eu acho que é bacana, eu acho que aí vai estreitar, que ela vai entender que eu também tenho o mesmo Jesus. Tá, deixa eu dizer uma coisa. Você tem alguma coisa para agregar, porque já falaram tudo? Tem? Meu Deus. Não, mas então você segura aí. Não, peraí. Não, tá bom, vamos guardar isso aqui. Gente, vamos fazer o seguinte, eu tô tão arrependido desse slide que eu coloquei, porque é o seguinte, deixa eu fazer o seguinte, eu queria, na verdade, era colocar esse texto, entendeu? Esse slide está sob júdice, provavelmente ele nunca mais vai aparecer. Mas olha só, o que eu queria era esse texto de Romanos que alguém já citou, embora não tenha falado ele, mas alguém aí colocou, né? É o texto de Paulo que diz assim: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, é desse texto que veio aquele slide. Aquele slide, forget this, né? Agora aqui eu queria colocar o seguinte, dentro deste texto, né? Você vê que esse texto ele vai estar falando de 3 pontos relevantes. O primeiro deles é a humildade, né? Então, nesse texto, Paulo nos adverte do quê? Tenha uma visão equilibrada de você, né? Reconheça que você tem forças, mas que você também tem fraquezas. Reconheça, alguém colocou aqui que eu achei fantástico, cada um tem uma história de vida que levou esta pessoa a ter esse tipo de comportamento, né? Seja o irmão da congregação cristã que foi ensinado pelos pais, o que é extremamente natural, ele repetir o processo dos pais, né? Seja nós, quantas vezes, aí vamos falar de nós como igreja, a gente gosta de falar assim, o ensino daqui é top, o ensino é fera, o ensino é maravilhoso, é perigosíssimo. Vocês veem pelo quem está aqui na frente, entendeu? É só um exemplo claro aqui, o cara fala umas coisas muito legais, mas fala umas besteiras também. Então o ponto é o seguinte, muito cuidado, a visão equilibrada de si mesmo é algo, primeiro, dinâmico, né? Agora, se somos humildes para reconhecer, estamos no caminho de aperfeiçoamento. Se nós nos cristalizamos e dizendo assim, eu sou assim mesmo, viu? Temos um problema sério, né? Porque você, quando cristaliza, pensa bem, você cristaliza no momento que você acha que está em alta. Ninguém cristaliza no momento que acha que está em baixo. A pessoa cristaliza no momento que está em alta. Se você for olhar o contexto de tradições, eu acho que não tem nenhuma tradição cultural de assim, a nossa tradição aqui é pegar um martelo e dar um martelo no dedo do nosso pé. Geralmente não tem essa tradição, né? Geralmente tradição é porque historicamente algumas coisas foram feitas, deram certo, e a pessoa cristaliza aqui e quer impor aquilo o resto da vida para todo mundo. E aí brota o quê? Arrogância,
né? Medo, orgulho, uma série de coisas, né? Tocou o sinal, né? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quer dizer, eu aqui dei motivo aqui da gente sair um pouco para lá e para cá, mas eu ouso dizer o seguinte: tudo que foi colocado aqui é extremamente pertinente. Então, considerem, tá bom? Vamos para o intervalo. Olha, com muito cuidado, eu vou voltar nesse slide aqui, porque tem uma coisa importante ser colocada aqui, tá? Então vamos lá. Com muito cuidado, eu vou voltar no slide, né? Mas assim, eu não estou fazendo isso de pirraça e nem porque eu tenho toque, não. Embora eu acho que eu tenha um pouco de toque, mas não é esse o propósito, né? É que a parte direita eu não toquei, eu acho que ela é importante, né? E assim, o isolamento, né, como prática de vida, e a gente aqui estava no intervalo comentando assim, falou, olha, às vezes o isolamento é uma forma de proteção para o momento circunstancial que a pessoa está vivendo, né? Então, isolamentos circunstanciais, e não é esse que eu estou falando. O que eu estou falando é mais numa crença ou numa prática aonde a pessoa acredita que se resolve sozinha, né? E aí, dentro desse contexto, né, uma das coisas que o isolamento provoca é uma esterilidade, né? Uma esterilidade, no primeiro momento, emocional, mas que depois se torna uma esterilidade espiritual. Diga. Só para ouvir você colocar isso daí, eu queria colocar para você uma palavra que talvez se adeque, é suficiência. Suficiência, perfeito. Joia, joia. Ela se basta, né? Ela se basta, né? Joia, ótimo, perfeito. Não precisa ser rapidinho, a gente já melou tudo aqui, fique tranquilo. Não, tô brincando. Só um relato, né? No Japão tá morrendo muitos velhinhos, porque eles se isolam e só descobrem depois de muitos meses que estão mortos. E também um fenômeno muito moderno, muitos jovens de 30, 28, até 40 anos, isolados dentro de casa, os quais passam comida por baixo da porta e vivem a vida totalmente virtual através de relações virtuais. Então, assim, isso é, em parte, um processo histórico do Japão. O Japão passou 250 anos fechado na cultura ocidental, graças a Deus, né? E aí, com isso, desenvolveram uma filosofia, uma história, os costumes bastante diferentes. E para nós japoneses, é a morte de nós incomodarmos alguém, e isso talvez transfere-se também, e nós não queremos sermos incomodados. Então, se a gente incomoda alguém, isso o senso positivo é muito forte. É muito forte. Então, só para... É muito louco tudo isso, né? O teu, graças a Deus, deu uma sensação de orgulho de ser japonês e tal, mas nós não vamos falar sobre isso. Ficamos 250 anos isolados, graças a Deus. Falei, meu Deus do céu. Olha, você veio para o Brasil, cara, isso resolveu sua vida. É isso. Então, mas beleza. Ó, estamos melhor? Você seria um caso típico de isolamento aqui. Ainda bem que você terminou assim. Não, mas olha, o que eu queria dizer é o seguinte, gente, tudo isso que nós estamos colocando, eu gostaria muito que vocês olhassem não como regras. Por quê? Porque a gente vai precisar ter muito discernimento. Porque isso que você compartilhou do japonês, você fala assim, caramba, mas isso é bíblico, né? Olha, a gente não quer incomodar o outro, né? Se você vai lá para Provérbios, o que Provérbios vai falar assim? Olha, não seja pesado para o seu irmão, né? Você fala, nossa, mas isso aí tem a ver, né? Por outro lado, a gente acabou de ver lá, ó, o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, ou seja, empurrando para a comunhão. Então, tem um contexto aí que, se não tivermos ouvindo o Espírito, se não tivermos maturidade espiritual para discernir o momento de estar com outros e o momento de estar consigo mesmo, né, é muito provável que a gente vai fazer sempre errado. Olha, agora era o momento da comunhão, eu estou sozinho.
agora o momento está sozinho, eu estou querendo como. Então, as coisas não funcionam bem. Né? Você quer ver uma coisa de momentos errados? Você olha para o povo judeu. Né? O que acontece quando o povo ali decide o seguinte: nós não vamos tomar terra, estamos com medo daqueles gigantes. Né? E aí o Senhor joga o quê? Falou, olha, maravilha, tudo bem, 40 anos no deserto, a próxima geração vai receber essa nova oportunidade. Vocês se lembram o que aconteceu quando chega essa mensagem? O povo se arrepende do que fez. E o que faz? Não, nós vamos. Não, nós vamos. Aí o Senhor falou, agora já passou. Né? Aí eles vão, o que acontece? Levam a cacetada. Então, o que faltou ali? Faltou discernimento. A hora que o Senhor falou, vai, eles não foram. A hora que o Senhor falou assim, não vai, eles foram. E talvez para a cabeça do que não tem discernimento, fala assim, mas o que é isso? A gente acabou de ir e o Senhor nos deu uma derrota dessa? Né? Então, olha que coisa de doido. Né? Então, existe uma coisa chamada tempo do Senhor. Né? E se nós não tivermos discernimento, a gente vai errar constantemente. Né? Nós somos dependentes do Espírito. Né? E é muito claro, quando é que a gente erra? Quando é que a gente erra? Quando a gente se acha, aí eu vou usar esse adjetivo perfeito. Quando a gente se acha suficiente. A gente não é. Tem uma autora que eu gosto demais, chama Hannah Whittle Smith, e ela tem uma frase que diz assim: por mais que não gostemos desta ideia, seremos eternos aprendizes. E eu vou te falar, e eu sinto isso, eu falo assim, puxa vida, eu não gosto da ideia de que eu estou sempre aprendendo. Eu gosto da ideia de que algumas coisas eu já fiquei bom e não preciso mais aprender. Né? E ela diz assim, olha, sinto muito, até o último dia da vida você vai ser aprendiz. Isso mexe com a gente, porque mexe com a nossa arrogância, com a nossa soberba, né? E, inclusive com o nosso desejo. É tão gostoso quando você termina um livro, não é? Assim, é um prazer assim, terminei o livro, agora eu acho que eu entendi tudo do livro. Pois passa um tempo, você lê o livro de novo, mas como eu era ignorante quando eu li a primeira vez. Né? Então, isso é da nossa construção, nós somos assim. Tá? Bom, maravilha. Você veio para frente, você está me intimidando. Pelo seu tamanho, nós já tivemos um atritozinho, aquele atrito de irmão com irmão que já vai aparecer ali. Você vê o tamanho dele, terceira fila. Se pintar um acovardamento agora, vocês precisam me entender e ser misericordioso para comigo. Mas vamos lá. Ó, tranquilo esse texto, né? Maravilha. Então a gente estava aqui e trabalhando nesse texto, dizendo assim, precisamos ter uma visão equilibrada de nós mesmos. E assim, a visão equilibrada de nós mesmos, eu pelo menos, que eu não estou pedindo algo assim, nossa, eu vou fazer altas reflexões. Não, não. Vamos falar de algumas coisas simples que estão nas Escrituras. Visão equilibrada de si mesmo parte do seguinte princípio. Todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Isso é um texto que é para te pôr no lugar. Porque você está dentro desse todos. Quer um outro? Sem mim, nada podeis fazer. Vocês estão entendendo? As Escrituras estão permeadas de textos que mostram com clareza quem somos nós. Gente, não somos nada sem o Senhor. E a nossa natureza pecaminosa, se não for o Espírito que habita em nós, ela vai prevalecer. Se nós apagarmos o Espírito, não tem como nascer um super Luiz. Não vai nascer.
Se apagarmos o espírito, vai aparecer a natureza pecaminosa do Luiz. Aliás, só uma coisa, essa semana eu estava conversando com uma pessoa que a gente estava conversando, aí o assunto veio assim, natureza pecaminosa e pecado. É a mesma coisa, não é? Então, eu só vou colocar isso até para reforçar o contexto da natureza pecaminosa, né? E até porque o Dallas Willard é que trouxe esses exemplos, então misturando as coisas aí. O Dallas Willard ele fala assim, olha, deixa eu tentar explicar para você o que é a natureza pecaminosa e o que é o pecado. Aí ele diz assim, falou, olha, é o seguinte, a natureza pecaminosa é o seguinte, você nasce com ela, nasce. E o pecado é a manifestação da natureza. Aí ele fala assim, vamos dar um exemplo? A criança nasceu e ela tem 2 bracinhos, 2 mãozinhas. Né? Quando ela nasce, acabou de nascer, é da natureza dela ter a mãozinha. É da natureza, não tá? Quando é que a natureza da mãozinha vai se tornar realidade para ela? Quando ela tocar ou pegar a primeira coisa. Então, ele fala assim, ó, é o mesmo paralelo. A natureza pecaminosa está lá. Vai chegar o momento em que ela vai se manifestar e aquela criança vai pecar. E nós somos assim, né? Nós temos essas 2 realidades, a natureza pecaminosa e em algum momento a gente exercitou essa natureza pecaminosa e cometemos atos pecaminosos. Tá? Então é bom que a gente tenha isso claro. Oi? O pecado tem uma escolha, né? Está envolvido nisso. Tudo bem? Humildade. Autocontrole no julgamento próprio. Oi? Peraí, eu não vi quem levantou a mão. Agora, 3? Só você. Ah, tá bom. Eles estão te ajudando. Ah, legal. Então vá. Só pensando nesse mesmo versículo. Ele fala depois na sequência, pelo contrário, pensem com humildade. Fala um pouquinho mais alto para nós aqui. Ele fala assim, pelo contrário, na sequência do mesmo versículo. Jóia. Pensem com humildade a respeito de si mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Amém. Julgar conforme a fé. Fé, certeza das coisas que não se veem. A coisa para mim é mais profunda do que eu imaginava. Não é? Como que eu vou julgar a respeito da certeza de uma coisa que eu não estou vendo, do meu aprofundamento no conhecimento diante de Deus? Então, acho que é muito livre, sabe? De julgar a si próprio, para ver se você tem ou não humildade. Quando você diz que tem, já não está sendo humilde. Sabe aquela coisa? É mais assim, profundo do que eu imaginava. Pensando nessa segunda etapa do versículo. É isso mesmo. Você já deu spoilerzinho no 3º lá. Mas é isso mesmo. Tá? O ponto, gente, é o seguinte. Vamos lá. Vamos sair um pouco da teoria, vamos para a prática. Quantos aqui moram em condomínio? Seja vertical, horizontal, levanta a mão. Bom número. Então vamos ficar com isso. Né? Vocês já devem ter tido experiências que podem ser de vocês, que podem ser de pessoas que vocês viram. Tratamento do danado do porteiro. Ali é um exemplo que todo santo dia, é só você parar ali e ficar 15 minutos que você vai entender muita verdade espiritual. Vai ter desde entender, melhor dizendo, você vai ver o quê? Pessoas que têm desprezo pelo porteiro, pessoas que maltratam o porteiro, pessoas que são educadas com o porteiro, pessoas que tratam o porteiro como se elas fossem porteiras. Eu botei 4, mas deve ter 5, 6. Mas ali tem uma realidade. E embora poucas pessoas prestem atenção, ali é um exemplo claro do que é a vida. Né? Então, quando nós estamos em comunidade, isto fica muito claro. Né? Se a minha leitura tem humildade, eu vou tratar as pessoas com mais do que respeito, com amor. Né? Eu vou olhar para elas no interesse de fazer
o bem para elas sem esperar nada em troca por isso. Esse é o grau de excelência do amor. Né? Mas como é que eu vou praticar esse amor se eu me acho melhor do que o outro? Né? Vamos pegar exemplos polêmicos, já que nós hoje nós estamos chutando o pau da barraca. Nós falamos de irmãos da congregação cristã. Aí alguém vai falar assim, Pedro, mas não é irmão. Eu falei, não, tudo bem. Então nós vamos pegar os heréticos da congregação cristã. Gente, vamos falar, antes de fazer juízo de valor do que eles são, você quer coisa mais bonita do que esses caras fazerem mutirões o tempo inteiro para um fazer a casa do outro? Esse negócio é bonito. Pedro, mas não vai para o céu. Olha, eu não sei, mas a hora que você olha para isso, você fala assim, puxa, se eu quiser levantar um muro lá em casa e pedir para vocês aqui, tem uma chance razoável de não aparecer nenhum. Tem. E olha que vários de vocês gostam de mim. Mas provavelmente uns vão dizer assim, pô, mas Pedro, não, agora domingo, olha o sol. Cara, talvez se eu falar isso na congregação, precisa levantar o muro, o cara fala, mas por que só o muro? Nós vamos levantar tudo. Então assim, as coisas são muito, assim, a verdade é o seguinte, quanto mais velho eu fico, mais confuso eu fico, porque várias verdades que eu tinha, eu olho e falo assim, eram as minhas verdades, não eram as verdades das Escrituras. Entendeu? Oi? Desculpa. Sabe? Ah, não sei, eu tô achando mais que é burrice mesmo. Era burrice intensa que eu tô ficando um pouco menos burro, né? Mas sabedoria, não vou chegar nisso. Vamos lá. Mas o que eu quero dizer assim, tudo é muito complexo. E quando você enxerga esta complexidade, ela traz para você humildade. Né? Gente, quantos de vocês já não depararam com o seguinte? Você vai conversar, o cara é papa no assunto, sei lá, matemática financeira, o cara é o top. É muito comum, sei lá, conversar com o cara ser de boa, porque o cara já deparou com tantas complexidades que aquilo traz uma humildade. C.S. Lewis fala isso do ponto de vista espiritual. O que ele fala? Olha, quanto mais próximo da luz, mais eu vejo a escuridão que está em mim. Então, de repente, são coisas que a gente precisa considerar, tá bom? É você de novo, por favor, você tem... Fez das aulas que eu vou compartilhar, né? Você falou sobre a verdade das Escrituras. Eu acho que isso é o cerne, isso é fundamental. Porque eu acho que nós, como seres humanos caídos, né? Nós somos relativistas. Né? Eu sou professor de cerâmica. E eu estou recebendo ultimamente muitos casais homoafetivos. E eu fico meio em dúvida de como tratá-los e como abordar. Eu não abordo, na verdade eu não abordo o tema, mas no meu interior eu fico incomodado. Né? E aí eu fico pensando, o que Jesus faria, né, com isso? Entendeu? E aí a verdade da Escritura, quando diz que nós temos que amar a todos, nós temos que sermos um, tal como Ele e o Pai é um, isso é um desafio. Mas se eu não tomar a verdade da Escritura como absoluta, indiscutível, irrefutável, eu não consigo. É isso. Amém, aleluia, maranata e tudo junto, misturado. Né? Ótimo, ótimo. A convivência no trabalho com várias pessoas, tem casais, que também homem com homem, mulher com mulher, pessoal que estuda junto, que faz pós-graduação, e a gente está tudo lá na hora do almoço, naquela convivência, né? E aí o pessoal já olha assim, de repente, não fala na frente dela. Então já tem aquele respeito, entre aspas, que não é respeito. Você acaba ficando meio que, como o meu irmão falou na outra vez, meio que isolado nesse sentido. O irmão está aqui agora. Mas aí nesse isolamento, também acho que tem o lado meu de falar, escuta, independente das suas diferentes opiniões com respeito a isso, eu também sou pecadora. E
pecado é pecado. Amém. Não tem níveis de pecado. Amém. Então, tenho procurado tratar eles como amigos, independente de discordar de alguns comportamentos. Então, assim, tem sido possível me aproximar deles nesse sentido, Amém. de não julgar. Somente julgar se me pedirem opinião. Se não pedirem, ficam no meu canto. Então, assim, eu acho que tem se aproximado. Mas existe uma certa relatividade do tipo, até que ponto que eu dou uma risada, sabe? Então, nossa, é fantástico o que você está trazendo, porque assim, o que você está dizendo trazendo um caso real, assim como o seu, de discernimento. E eu vou dizer uma coisa, não haverá clareza de discernimento estática. Só existe clareza de discernimento dinâmica na medida que você esteja dependendo do Senhor. E é nessa leitura que, assim, talvez essa seja a essência da era da graça que nós vivemos. A era da graça é uma era extremamente complexa, porque a hora que tira-se a lei, para muitos de nós, talvez para todos de nós, é como se tirasse o chão. Por que se tira o chão? Porque, olha, a lei, assim, faz isso, não faz aquilo, é assim, não é assado, é agora, não é agora. Isso nos dá estabilidade. Agora, olha que coisa de doida. A era da graça também é a era da instabilidade. Por quê? É a era da dependência do Espírito. E quando o Senhor trabalha com o contexto de que o Espírito é um vento que sopra, vocês conhecem coisas mais instáveis do que o vento? Você não sabe para onde vai soprar. Você não sabe quando vai soprar. Você não sabe a intensidade do sopro. Você não sabe quanto tempo aquilo vai estar soprando. Então, o que nós precisamos de uma dependência plena do Senhor e tipo aquelas birutas de aeroporto, totalmente aqui na cabine, para lá, ou para cá, para lá, para cima, para lá. Nós necessitamos do Senhor de manhã, à tarde e à noite. E de madrugada, todos os dias. Qual é a garantia que o Senhor nos dá? Aquela que a gente leu no encontro 2. Olha, se vocês permanecerem na videira, vocês vão dar muitos frutos. Então existe esta garantia. Cabe a nós o quê? Ficarmos na videira. Ouvirmos a voz do Espírito. Volta o contexto da relevância da solitude. A solitude são oportunidades que a gente está concedendo para nós mesmos e para o Senhor para recalibrar. Se nós não tivermos isso, volta aquilo que eu falei. Você é um atleta que só joga, não treina. Cara, você está chutando mal, vai continuar chutando mal todos os jogos. Enquanto não parar e treinar, você não vai melhorar. Então, está vendo como é que as coisas vão ficando meio que amarradas? Vamos para o terceiro ponto, medida da fé, que de certa forma já foi tocado. Não, mas eu queria tocar 2 pontos aqui que eu acho que é importante, antes de ir para o próximo. O primeiro, do autocontrole, que o texto fala em reconhecer as suas limitações, mas em reconhecer os dons também. Então, eu queria dar uma pequena paradinha aqui para a gente ver o seguinte. Cada um que está aqui e que passou pela experiência de que foi chamado pelo Senhor e aceitou o Senhor, você faz parte de um corpo e você não é, vamos lá, na cultura popular, tá bom? Porque de repente já tem gente que já avançou. O Senhor não faz dente do siso e nem apêndice no corpo dele. A princípio são órgãos que, o que o pessoal fala? Não serve para nada, não sei por que está lá, né? Ainda vão descobrir, deve ter algum, mas enfim, o ponto é, o Senhor, Ele nos dá uma função no corpo dele. Nós precisamos saber qual é esta função.
para que nós exerçamos esta função. Né? Isto é algo que a gente tem que se debruçar. E é lógico, o ponto é o seguinte, ô Pedro, mas você está falando que tem uma função dentro da igreja local a qual eu pertenço? Sim, mas não necessariamente. Ó, eu estou envolvido com outro ministério que não pertence a essa igreja. É um ministério que está empurrando para o mesmo local, ou seja, para a glória do Senhor. Amém, aleluia, vai com tudo. Olha, Pedro, você não conhece a minha família, a minha chamada é para ir em cima da minha turma, e eu estou indo para cima da minha turma. Maravilha, mas você precisa encontrar qual é a sua função. Eu diria que você tem que buscar isso com de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Você precisa encontrar. A hora que o Senhor disser assim, você é um pé, cara, é um alívio enorme. Nossa, então eu não preciso coçar a cabeça? Não, você é um pé, você anda. Ah, legal. Né? Até nos orienta no contexto de a gente não entrar no ativismo. Quando a gente não sabe o que é, a gente fica querendo fazer de tudo. Né? Gente, vamos lá, eu completei 60 anos agora, eu fico olhando e falei, Pedro, mas que danada, hein? Você só entende de uma, duas coisas na vida, o resto você chuta. Entendeu? Falei, pior que é mesmo, mas eu tenho uma vantagem. Eu conheci tanta gente que eu não sei, mas falou, não, mas eu não sei, mas o fulano sabe, que é o WhatsApp. Então, assim, você vai virando meio que distribuidor das coisas, né? E uma ou outra você manja e você ajuda. A vida é assim. Né? Então, aquele ativismo, ele não ele não produz, ele é contraproducente. Ah, eu faço o que me der. Falo, não, é igual a mão, fala assim, aqui a mão, fala, não, eu faço o que me der. Não, você só consegue fazer coisa boa sendo mão, você é a mão. Tudo bem? Beleza? Eu vou para frente um pouquinho, então. O ego e a desconexão do outro. E aqui aparece uma outra palavra, que essa aqui acho que vai ajudar até um pouco aqui, né? O ego inflado nos leva à desconexão de Deus e das pessoas. Né? Quando a gente tem uma visão muito elevada de nós mesmos, né? A gente se desconecta do Senhor. Né? E a gente acaba se desconectando de outras pessoas. Né? E aí a palavra que apareceu, suficiência, que aqui aparece com autossuficiência, ela é uma ilusão que nos afasta do amor ao próximo. Eu vou ter que voltar, vocês vão falar assim, nossa Pedro, mas você está fazendo campanha para o Anthony Hopkins, que é o protagonista do filme lá do meu pai, né? Mas quando vocês verem esse filme, é muito interessante porque boa parte do filme, ele trabalha o contexto de autossuficiência. Eu não preciso de um cuidador, né? Eu não preciso morar na casa da minha filha, né? Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo e tal. Então tem um contexto da autossuficiência. O bonito do filme em si é que fica muito evidente que ele não está no melhor dos seus sentidos quando ele fala essas coisas. Porque logo depois começa a mostrar a necessidade de ele estar sendo cuidado. Né? E autossuficiência, aí voltando lá para os nossos amigos orientais, né? Olha que coisa engraçada. Tem algo de muito bom em não incomodar o outro. Né? Que é aquilo um pouco que eu citei. Pô, não ser pesado para o outro, eu não quero incomodar. Isso é legal. Né? Por outro lado, isto pode estar escondido algo que assim, eu não preciso do outro. Eu resolvo por mim mesmo. E isso é uma autossuficiência que é o quê? Uma ilusão. Você vai precisar. Né? É muito doido, mas eu fico assim, né? Nossa classe aqui, imagina daqui a... Eu vou botar 20 anos para nós aqui, tá bom? Né? Para alguns 20, para outros 30, para alguns 40. Gente, alguém vai carregar a gente. Né? As escrituras trabalham com esse contexto. Né? Lembra? Qual é o texto das escrituras que trabalha assim, ó, que
tem um momento onde você diz, eu vou para lá, vou para cá e tal, aí você vai envelhecendo e fala, olha, vai chegar uma hora que não é você que diz para onde você vai. Vão te levar para lá e para cá. Se o Senhor não nos levar antes, se o Senhor nos preservar aqui, nós vamos chegar nesse ponto. Assim, mas não é possível. Olha aqui, ó, tão jovem, não vai. Com ela não vai acontecer. É impossível, vai. Mas com o que está vindo, essa geração não vai mais acontecer. Vai ter uma pílula que vai tomar e vai viver eternamente, vai ser jovem. Olha, que a medicina vai avançar, e está avançando, a gente não tem dúvida, né? Mas que a fonte eterna da juventude não parece algo plausível, né? Não parece. Então nós vamos passar por isso, né? Então, autossuficiência? Não. E aí vamos lá, né? Eu acho assim, eu vejo esse texto como uma coisa muito legal, né? Que a própria figura do Senhor Jesus trabalhando no contexto da comunhão, o estar junto. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que, como eu fiz, também o façam. Esse texto aqui, eu peguei dentro do contexto seguinte. Temos pés que precisam ser lavados e uns precisam lavar os pés dos outros. E a lavagem dos pés trabalha o contexto assim, da humildade. Se você tem uma soberba, se você tem arrogância, você não vai lavar o pé do outro. É se colocar numa posição de inferioridade. E é maravilhoso quando o Senhor chega e lava os pés dos seus discípulos. Mas, e tão lindo quanto, é assim, ele não está dizendo que os discípulos são iguais a ele. Notam no texto lá. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. É muito interessante. É diferente. Olha, nós somos todos iguais. Nós não somos todos iguais. Eu sou o mestre. Eu sou o Senhor. E se eu sou o mestre e o Senhor e lavo os pés de vocês, vocês precisam lavar os pés dos outros, um do outro. Tá? É verdade, né? Sendo o Senhor e mestre de vocês. Você está notando isso? Enquanto você estiver notando isso, nós estamos bem. A hora que você não notar mais, nós temos que conversar. Eu acho que aí tem duas faces da moeda, né? Porque Jesus nos ensina muito, não só no exemplo, assim, ele diz, né? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Esse é o ponto. Mas outra face, a gente lembra que uma mulher chegou e derramou perfume na cabeça dele. E eu ficaria profundamente irritado. Outra veio, chorou e lavou o pé dele com lágrimas. Verdade. Porque eu acharia muito estranho isso, inclusive em público, né? Mas qual que foi a atitude de Jesus? Ele aceitou de uma forma, inclusive ele elogiou, tipo assim, isso que ela fez nunca vai ser esquecido. Muito obrigado. Nossa, é fantástico. Vocês captaram, porque tem uma coisa nova aqui que a gente não tocou até então, né? Alguns irmãos aqui não gostam da ideia de ser servidos. Não deixam ser servidos, né? Por incrível que pareça, apesar disso parecer ser uma coisa interessante, é possível que esteja escondido dentro desse ato
até bonito, um orgulho, uma autossuficiência. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Querem trazer para você um sorvetinho gostoso e tal, pega o sorvete, chupa, não precisa, não mereço. Cara, então assim, é muito importante entender que o amor tem duas vias. A hora você está amando, a hora você está sendo amado. Né? E você tem que entender um e outro. Tá bom? Ótimo, muito obrigado. Você tem mais coisa para falar? Tem, olha lá, pode falar. Você está falando as coisas muito próprias, tá ótimo. Você está reconhecendo, ótimo. Uhum. Algo me diz que você já fez isso, mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Você falou com tanta propriedade. Eu queria colocar, e isso só para vocês entenderem, como é que esse lance aí da autossuficiência, do isolamento, como é que eu vou dizer assim, intencional e tal, é algo que o mundo assim, tem jogado essa ideia. Aí podia pegar várias coisas, eu peguei essa cantora aqui chamada Miley Cyrus, né? Ela tem essa música ali, tá vendo ali que está no número 1, Flowers, né? E no dia 8 de fevereiro, que agora, ela chegou a... Esse número aqui, alguém leia para mim aqui, quanto que é aqui? Bilhões, né? Bi, não é tri não, né? Bi, né? Bi, né? E aqui é, por dia? 1 milhão, tá. Bom, é bastante, não é? É bastante. Aí, eu estava com a minha filha e a gente estava ouvindo música no carro e tal. Aí eu falei, nossa, Rafa, que música interessante e tal. Você já viu a letra? Aí ela me contou a história da letra, quando que ela escreveu a letra e... Oi? E você está por dentro, né, Eliana? Muito bom. Você tem que conversar com a minha filha. Ah, exatamente. Acabamos ficando jovens, tá bom. Mas enfim, né? E aí eu falei, carambolas, olha que coisa interessante, né? A música, ela é uma exaltação a eu me resolvo sozinho. Né? Eu falei, pô, que coisa engraçada, né? Uma frustração no amor e tal, né? Ela falou, quer saber de uma coisa? Vou resolver isso. E os versos são esses aqui, ó, né? Nós éramos bons, éramos sensacionais, então era falando dela e do ex-marido dela, né? Tipo de sonho que não pode ser vendido, nós estávamos certos, até não estarmos. Construímos uma casa e assistimos queimar. Eu não queria deixar você, eu não queria mentir, comecei a chorar, mas depois lembrei que aí a música dá uma revertida. Deixa eu só terminar aqui, tá? E ela diz assim, ó, eu posso comprar flores para mim mesma, escrever o meu nome na areia, falar comigo mesma por horas, dizer coisas que você não entende. Eu posso me levar para dançar e posso segurar a minha própria mão. Sim, eu posso me amar melhor do que você pode. Né? Então, assim, é muito interessante isso. Né? O contexto do isolamento dela, ela está, pelo menos quando escreveu a música, assim, olha, o isolamento me trará prazer. O isolamento me trará satisfação. O isolamento me trará um senso de completude. Né? Aí eu começo a olhar para isso e falo assim, caramba, para 2 bilhões e tralalá, papapá, de pessoas ouvirem essa música, é bem possível que seja um sentimento muito mais comum do que a gente pensa. Né?
E isto é preocupante, porque isso vai acabar indo, vamos lá, para as gerações dos nossos filhos, dos nossos netos. Então a gente precisa deixar muito claro o seguinte: Dona Miley Cyrus, eu estou te entendendo a força que você está, mas esse não é o caminho. O caminho não é e nunca será o isolamento. Quando muito, aquilo um pouco que a gente estava conversando no intervalo, o isolamento pode ser uma forma de proteção temporária. Talvez eu compre essa ideia. Mas a nossa vida não pode ser marcada por, olha, aquele cara, um eremita. Há 20 anos que não fala com ninguém, ninguém fala com ele. Né? Não é assim. Né? Isso é o caminho de esterilidade emocional e espiritual. Tá? Que o Senhor nos dê coragem para a gente enfrentar, encarar e curtir os nossos relacionamentos. Bom domingo para todos.